Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Como transformar as críticas em crescimento. Aqui comigo estão a Deia e o Breno. Olá a todos os ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Olá a todos, eu sou o Breno, sejam bem-vindos a mais um episódio. Isso aí, hoje a gente vai falar sobre o livro Vivendo Sem Estresse e a gente vai falar sobre as críticas. Eu não me recordo se alguma vez a gente já falou sobre esse tema, nesses quase 170 episódios, mas eu acho que não, acho que é a primeira vez que a gente vai falar. E as críticas, elas podem realmente abalar a gente de forma emocional, mental, e a gente deve tomar cuidado com as críticas. Se a gente não tiver uma carapaça, se não tiver uma armadura para aguentar as críticas, você pode sofrer bastante na sua vida. Então hoje a gente vai aprender essa filosofia de como absorver as críticas. Para dar início, a Deia vai ler um trecho do livro Vivendo Sem Estresse. Vamos lá. O que quero dizer, em resumo, é que você pode sofrer com problemas de relacionamento no trabalho, mas isso também irá ajudá-lo a perceber que nem todas as críticas que recebe estão equivocadas. Na realidade, saiba que algumas delas são sementes que podem transformá-lo em uma pessoa ainda mais esplêndida. Você precisa apenas extrair uma lição das críticas e usá-las para se aprimorar. Mesmo que venham de pessoas que não sejam muito capacitadas, as críticas delas podem ser igualmente valiosas. A democracia não funcionaria se apenas recebêssemos críticas de pessoas mais notáveis que nós. Numa democracia, os cidadãos comuns podem eleger ou rejeitar candidatos muito bons. Em outras palavras, a democracia funciona com base na premissa de que mesmo as pessoas comuns são muitas vezes capazes de apontar os problemas, defeitos e falhas de indivíduos notáveis, e que podemos ver o caráter das outras pessoas como se fôssemos espectadores, mesmo sem ter consciência de nosso próprio caráter. Portanto, numa sociedade democrática, quanto mais notável você se torna, mais precisa se dispor a ouvir eventuais críticas. À medida que sua posição social se eleva, aquilo que é aceitável para uma pessoa comum torna-se inaceitável para você. E depois de certo ponto, você começará a ser censurado até mesmo pelos menores deslizes naquilo que diz. Essa experiência pode ser bastante sofrida, mas em certo sentido mostra que precisamos aceitar o peso da responsabilidade que vem com uma posição social mais alta. É essencial ter consciência disso. O trecho de hoje foi sobre a questão das críticas. A gente vai falar agora em mais detalhes. Tem uma parte que o mestre comenta aqui que nem todas as críticas que recebe estão equivocadas. Isso significa que existem críticas que você recebe que estão equivocadas e existem críticas que você recebe que não estão equivocadas ou erradas, para falar de jeito mais simples. No livro A Mente Inabalável, o mestre Okawa nos ensina que quando a gente recebe uma crítica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é filtrar a crítica. Esse é o primeiro passo. Você nem aceita e você nem rejeita. Você filtra. Que filtro é esse? Primeiro, quem é a pessoa que me criticou? Comece por aí. De quem é a crítica? Você tendo conhecimento de quem veio, o próximo passo é você analisar o conteúdo da crítica. Analisando o conteúdo da crítica, você vai perceber se aquela crítica ela é construtiva, se ela vai melhorar o seu caráter, se ela vai tornar você uma pessoa melhor, ou aquela crítica é uma ofensa,
é algo pessoal, a pessoa realmente ela tá levando para o campo pessoal e ela tá querendo prejudicar você. São palavras danosas, estão querendo gerar um dano em você. Uma vez que você passou por esses filtros, aí você pode absorver a crítica ou rejeitar ela. Esse que é o passo a passo. Isso o mestre ensina no Livramento Inabalável. E todos nós, todo mundo que fizer alguma coisa vai ser criticado. Quanto mais você estiver envolvido em fazer alguma coisa, mais criticado você vai ser. Por quê? Muitas pessoas vão ir contra o que você pensa. E tem horas que você tem que fazer o que você acha certo, mesmo que muitas pessoas não concordem com aquilo. E é nesse momento que você é criticado. Então a gente deve saber, será que essa crítica ela é uma ofensa que deve ser rejeitada? Porque a ofensa não tem valor nenhum. A ofensa ela tem uma carga emocional só. É só um conflito emocional, não tem valor. Agora, uma crítica construtiva, ela é um feedback, é algo que vai acrescentar na sua vida. Aí você deve absorver e buscar ser uma pessoa melhor com base naquela crítica. Ninguém chuta cachorro morto, né? Bem lembrado. Essa frase é boa demais. E também quando a gente faz alguma coisa, as críticas são importantes porque a gente consegue analisar se o que a gente está fazendo é bom ou não, né? Às vezes a gente está fazendo realmente algo não benéfico às pessoas, enfim, o que a gente for fazer, e as críticas podem dar um stop, né? Pra você parar, será que eu estou fazendo bom para mim, bom para as pessoas, enfim, né? Vira uma referência. Aí essa crítica ela é válida. Por exemplo, ao longo desde 2020 que a gente entrou com mais intensidade na internet, eu recebo várias críticas. E muitas delas eu acabei usando para melhorar os conteúdos, melhorar os formatos, mas tem muitas críticas que eu não usei também, porque eu na minha opinião, não era crítica, era ofensa, ou era algo pessoal. Aí não tem valor nenhum, mas a gente sempre tem que estar atento se essa crítica é uma semente que pode transformar você em uma pessoa melhor, ou se ela é uma mera ofensa. Esse filtro ele é importante. É assim que você consegue extrair uma lição daquela crítica que você recebe. Tem aquele exemplo que eu sempre falo de quando eu dava aula. Uma vez eu acabei entrando em confronto com um aluno, um conflito, que ele era muito teimoso, eu mais ainda. E acabou... Pior que o aluno. Sabia que era pior. E o aluno, os pais foram na escola, teve uma reclamação, e a coordenadora, a diretora e a coordenadora me chamaram e falaram: Gabriel, é o seguinte, a gente pensou, devido à gravidade da situação e à influência que os pais têm, a gente pensou em mandar você embora, né, pelo seu comportamento. Mas a gente vai te dar uma nova chance, porque a gente acredita no seu potencial. Então isso, quando elas falaram assim, a gente pensou em mandar você embora, eu já gelei, né? Porque eu já tinha perdido um trabalho, eu estava endividado, eu já ia perder outro. Aí eu gelei. Daí ela falou assim: mas a gente acredita em você. Aí eu falei: opa, foi uma mudança de temperatura igual de Jundiaí, né? 30 graus para 9, 9 para 30. Né? Elas falaram assim: olha, você é muito esquentado e você tá batendo de frente com o aluno. Ela falou: se você continuar desse jeito, você vai ter vida curta aqui. Então é melhor você começar a conversar mais, utilizar a coordenação, se você não quiser que a gente corte você do quadro de professores. Daí elas falaram assim: você vai mudar? Eu falei: vou fazer o meu melhor. Aí eu mudei e deu certo. Então essa é uma das memórias que eu tenho dessas críticas positivas, foi essa. Foi uma coisa que agregou bastante na minha vida. Até hoje eu uso isso e lembro dessa crítica. E tem outros episódios também. Teve uma vez que eu era capitão do time de rugby e tinha um time masculino e um time feminino. Aí o time feminino queria jogar junto, treinar junto com o masculino. E na minha opinião não dava certo, porque o time masculino ficava distraído, pode-se dizer assim, com a presença do time feminino ao lado. E eu percebia que ninguém se concentrava. Aí eu fui e separei
os times. Eu falei, não vai mais treinar juntos, vão treinar separado. Aí caíram de pau em cima de mim, né? Porque eu tinha separado. Os dois times caíram, tanto o masculino como o feminino. Eu falei, não, é separado e ponto final, cara, acabou. Aí eu recebi todo tipo de crítica. A grande maioria foi a nível pessoal mesmo, mas eu não arredei o pé não. E foi até o final sim. Então na vida você tem esse tipo de escolha. Tem hora que você tem que fazer o que você acha certo mesmo e tem que aguentar a crítica. Porque naquele momento eu não achei que fosse algo que eu tivesse que mudar. E na nossa vida a gente vai ter que tomar esse tipo de escolha. E o tempo vai dizer se você tá certo ou não. É que na hora você fica confuso, né? Porque você não sabe o que você fez. É algo a longo prazo, né? Digamos assim. É uma decisão... É um tiro no escuro, né? É. Você fala, putz, eu acho que é isso aqui. Aí você vai lá e decide, né? Só que tem que decidir rápido, porque senão você começa a se preocupar demais, né, com as críticas, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Porque no momento assim, que nem você recebe a crítica do seu superior no trabalho, que seja, aí você já vem aquela ira, né? É, então, instintivo, aí né? Vem aquela ira e, nossa, não, mas por que ele tá falando assim, né? Então aí que a gente tem que fazer a reflexão mesmo, e aí que nem o mestre diz aqui no trecho, pra gente saber que algumas delas são as sementes, né, que podem transformar a pessoa ainda mais esplêndida, né, que tem que extrair uma lição, igual você fez, né? Igual você fez na escola. Não pode deixar ir pela autoproteção, né? A hora que o cara fala, você fez isso aqui errado, aí você já vai pra trás e fala, mas como assim? Como assim? Eu não fiz nada errado. Não fiz nada, não tem nada a ver isso aí. A reação, né? Aí é a autorresponsabilidade, né, também, que entra. E a reflexão, né? É bem observado isso que vocês comentaram, da questão da ira e da autoproteção. Acho que a gente pode aprofundar mais. O ser humano, ele é egocêntrico. Isso não tem como fugir. E na verdade, ninguém quer ser criticado. É uma coisa que te incomoda. Você quer fazer as coisas do seu jeito e seguir em frente. Então, quando a gente é criticado, como a Deia comentou, a primeira emoção que vem, nunca ela é receptiva. Ela é sempre uma emoção que é baseada na autoproteção, que é a primeira de todas é a ira. Que é o pensamento, por que estão me criticando? Por que a gente pensa assim? Porque a gente acha que a gente está fazendo tudo certo. Por que estão me criticando se eu estou fazendo tudo certo? E aí vem o autocontrole, que é a capacidade que a gente tem que adquirir de se controlar. E, inclusive, isso o mestre ensina também, a pessoa que ela está criticando a outra, para ser uma crítica correta, uma crítica assertiva, essa pessoa ela tem que estar isenta de emoção. Você nunca critica outra pessoa com qualquer tipo de emoção. Ira é a pior de todas. E você nem descarrega a sua raiva no outro na forma de uma crítica. Existe toda essa arte por trás de você criticar alguém. Você não chega lá... antes era no meio corporativo era mais comum. Há uns 20, 30 anos. Você descia o sarrafo mesmo. Na frente dos outros. Você gritava... xingava. Teve uma época assim, era normal. Hoje, esquece. Mudou muito. Hoje não funciona mais. Hoje, a pessoa no cargo superior, ela tem a função, ela é como se fosse um professor, um personal trainer. Ela tem que estar junto lá, e aquela crítica tem que construir aquela pessoa, transformar ela numa pessoa melhor. Hoje, passar o sabão não funciona mais. Não adianta. Um motivo é esse, as pessoas estão cada vez mais na autoproteção, e outro motivo é que não adianta. Se você desce o sarrafo numa pessoa, ela sai. Ninguém aguenta. Só nego muito forte mesmo, mas quantos tem? E às vezes acaba misturando, vai mais pro lado pessoal. Exato. Do que pro profissional, né, também. E aí que é o problema. A crítica verdadeira, ela vai vir... Ela não é pessoal, ela não é contra, é igual está escrito na Bíblia, você deve odiar o pecado, mas não o pecador. Se você odeia o pecador, você está levando para o lado pessoal.
E assuntos pessoais têm que ser resolvidos de outra forma. O ideal é ter um terceiro intermediário ali para ver o que está acontecendo entre as duas partes. Agora, quando é uma questão de trabalho, de habilidade, do que a pessoa tem feito, mas não é a pessoa, é o que ela faz, é a ação dela. A crítica a essa ação. Aí ela tem que ser totalmente isento de emoção. Porque senão vai virar a guerra. E não adianta. No final o resultado ele fica totalmente negativo. E só passar a mão na cabeça não funciona também. O mestre fala isso, que por exemplo, aquele livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro excelente. Mas falta o aspecto de você conseguir chamar a atenção dos outros. Se você ficar só passando a mão na cabeça e em nenhum momento você chama a atenção, a pessoa a longo prazo ela vai se corromper. Ela não vai fazer um bom trabalho. Mas tem que ter essa habilidade para saber criticar de forma correta. Aí se ela pegar alguém pra frente que faça uma crítica, ela não vai estar acostumada com crítica também, e aí já mimada, espana, né? Fica mimada, espana na primeira crítica já. Espana é bom, hein, ideia. E vai embora. A pessoa espana. Fica igual um parafuso girando assim, né? Dá uma espanada mesmo. Já vi muita gente espanar já. Eu, inclusive, já espanei algumas vezes. Quando você vai fazer uma crítica, você tem que saber a consequência da sua crítica, né? Na hora que você tem que arquitetar a sua crítica ali na hora. Você tem que analisar. Não é fácil fazer uma crítica, eu acho, né? A não ser que você queira atacar a pessoa pessoalmente mesmo. Daí você fala qualquer asneira e tá tudo certo. Agora, fazer uma crítica construtiva não é fácil, né? Você tem que pensar antes de fazer. Pensar. E tem que ter uma bagagem antes também, né? Porque se você não sabe que aquilo tá errado, como é que você vai criticar, né? Você tem que ter conhecimento. Que nem igual aqui quando a gente faz SAMO. Tem hora que eu pego no pé de vocês. Porque tem que fazer isso aqui. Mas é uma crítica por quê? Pra que o trabalho melhore. Não é a pessoa, mas é o trabalho em si. Por quê? Porque eu fiquei 3 anos no Japão limpando o banheiro. E eu percebi que eu crescia quando alguém vinha e falava, isso aqui você deixou desse jeito, não é? E todo dia estava sendo criticado. E isso é legal. Você vai melhorando ao longo desse processo. Porque se fizer sempre a mesma coisa, vai ter sempre o mesmo resultado. Se você não é criticado e você não muda, você não vai melhorar. É verdade. Tem que ter um desafio novo ainda. E tem que aprender a extrair lição mesmo da crítica. E não tratar ela como algo só pejorativo. Tem um monte de crítica que é péssima, aí você tem que descartar. Esquece. Não tem o que fazer. Tem que filtrar igual filtra a internet, televisão. Igual qualquer outro tipo de filtro. É igual o filtro de água também. Tem que pôr lá carvão, areia e só passar o que presta. O que não presta, você... Porque senão você fica um dos maiores erros das pessoas em geral é querer que todo mundo goste dela. Esse é o tipo de pessoa mais infeliz que tem. Porque é impossível fazer todo mundo gostar de você. E quando você tenta viver de forma a agradar todo mundo, você está se enforcando. Não faz sentido viver desse jeito. E aí que está o balanço. Como que você vai viver sem precisar agradar todo mundo, mas também sem desagradar todo mundo? Esse que é o desafio da convivência humana. Você também não vai ser o mala sem alça, mas também não vai ser o santo que todo mundo adora. Porque na verdade as pessoas gostarem ou não de você, parte é problema delas também. Porque tem pessoa que não gosta de ninguém e não vai gostar de você também. Verdade. Aí no caso, por exemplo, vai fazer uma crítica, aí apontar, porque todos nós temos os defeitos e as qualidades, né? Aí, não sei, de repente apontar, vai fazer a crítica e apontar também as qualidades, né?
Pra É, tentar amenizar um pouco, não sei se não seria. é. O ideal é isso. Tem duas maneiras que né, levam ao mesmo ponto. A primeira é igual quando vai fazer a barba. Você vai fazer a barba, bom, o Breno vai começar daqui uns anos e a Deia nunca. Mas você vai fazer a barba, você coloca lá a espuma de barbear e você passa a gilete. Então antes de você passar a gilete, você deixou a pele preparada para receber a lâmina. Você não pega a lâmina e já taca na cara, você vai se cortar inteiro. A crítica é a mesma coisa. Antes de você criticar, você mostra o que a pessoa fez de bom, que é você estar preparando o terreno para colocar a crítica. E você termina com algo bom também. Aí que é a segunda técnica, que é chamada de PNP, que é o positivo, negativo, positivo. Sempre o PNP. Ô fulano, que bom, obrigado por você ter feito isso. E olha aqui, nesse ponto, você podia melhorar. E eu acredito que você vai conseguir porque você já conseguiu isso em tal. Aí você termina positivo. E você nunca usa a palavra mas. Você sempre usa a palavra e. Porque a palavra mas, ela gera contradição. E está mostrando que a pessoa está errada. Quando você usa o e, você está adicionando algo. E a pessoa não fica ofendida. Então essa é a melhor maneira de criticar. Aqui eu faço isso. Você já deixa de perceber. Agora vocês vão perceber. Mas é sempre assim. Oh, obrigado, hein, por ter feito isso. Aqui você pode melhorar. Então, porque aí fica mais suave, né? Do que você vir e já descer o sarrafo. Vir descer o sarrafo não tem sentido. Porque a pessoa nem está pronta para ouvir a crítica. Aí volta naquele ponto que é aquela crítica imbecil. Que só vai ofender o outro. Aí a pessoa faz pior ainda, né? Só de pirraça. Que ela vai achar que levou xingo de graça e não vai fazer, né? O ser humano é pirracento, né, velho? É. Esse cara me criticou, viu, hein? Você fala, faz A e vai fazer B de propósito. Né? Agora, quando você fala que nem você prepara a pessoa antes de criticar ela, não sei, mas a diferença, pelo menos em mim, quando eu vou pensar na crítica, é totalmente diferente. Eu fico, pô, né, tal pessoa acredita em mim, então acho que eu tenho que melhorar mesmo, que da próxima vez que encontrar ela, que entregar, mostrar, enfim, alguma coisa, ela vai se orgulhar disso. Agora que a pessoa chega, isso aí tá muito ruim, véio. Tá horrível, não vai fazer, faz direito. Fala, pô, cara, mala, né? Rude, né? Grosseria. Grosseria. Não vai levar a lugar nenhum. Aí muda a reação, né? Que é a parte mais difícil, né? Acho que receber a crítica mesmo e saber como lidar, né? Aí com ela. Aí vai mudar a reação, com certeza. Aí você não vai já na hora reagir, né? Que saco, não sei. Né? Vai tentar aquela história, né? Não manda o e-mail quando tiver com raiva. Quando tiver com raiva. Toda crítica ou resposta ela tem que ser isenta de raiva, independente com quem a gente esteja falando, porque o ser humano raivoso ele faz burrada. E criticar alguém com raiva da pessoa é a pior decisão que uma pessoa pode ter, porque vai dar ruim. A história já tem mostrado isso. Tem família que acaba por causa disso. Então é melhor, tá com raiva, vai dar uma volta, vai comprar um McFlurry no McDonald's, vai ver os passarinhos cantar, sei lá, velho, faz qualquer coisa, mas não fala nada. Verdade. Porque vai dar ruim. Mas o PNP sempre funciona. E o PNP, essa parte de você preparar a pele para passar a lâmina. Isso aí, desde que comecei a trabalhar com pessoas com mais intensidade, que foi tinha 22 anos que eu comecei, dando aula, tal, jogando rugby em equipe. Isso aí eu sempre busquei praticar. Nem sempre eu acerto, mas eu vejo que ajuda bastante, assim. Então, eu lembro nos treinos quando alguém estava preguiçoso, não estava treinando de forma correta, chamava no canto, falava: ô fulano, aconteceu alguma coisa? Porque você treina tão bem, por que aconteceu que hoje você está assim? Aí a pessoa sempre falava: eu tô meio desanimado, quero parar de jogar. Mas por que aconteceu? Aí a pessoa falava: porque eu briguei com não sei quem. Então teve conflito?
Ah, mas por que aconteceu? Aí falava, aí então tá bom. Aí chamava o outro. Ô, o que aconteceu? Aí botava os dois, igual criança. Sentava e conversava, aí resolvia. Agora, se o cara tá treinando, fazendo corpo mole, você chega já desce o sarrafo na pessoa, já era. É furada. Tinha uns dias também que eu tava meio virado, eu descia a porrada, né? Mas não, me arrependia depois. Então o ideal é isso. O ser humano é igual o Hermes falava, o ser humano é igual uma vela acesa. Você tem que lidar com cuidado, porque senão a chama apaga. Você vai mudar a vela acesa, você não pega a vela e joga pra cima, né? Fala, vai a vela lá. Joga, dá um chute na vela. Não, você pega a vela com maior cuidado, né? Você pega a vela, é a mesma coisa. Lidar com o ser humano é igualzinho. Porque a gente não sabe o que a pessoa passa na vida dela. Exatamente, né? Por que será, né, que a pessoa se comporta assim? Então. A gente não viveu, a gente não tá na pele dela pra chegar e falar, você é muito ruim nisso aqui. Para, seja melhor nisso aqui. Você tem que entender a pessoa pra criticar ela, né? Às vezes que eu vejo na escola, tem gente com dificuldade, às vezes tem trauma de tal matéria por problema de casa, por exemplo. Às vezes, já como assim? Tipo, ela não consegue em matemática ou alguma matéria de exatas que às vezes o pai é engenheiro, assim, só que ele é agressivo, dá um trauma, ele deu um trauma, né, desde quando era criança, assim. Então a pessoa, quando vê exatas, ela fica, meu Deus, acho que ela lembra do pai, entendeu? Associa, né? Associa. Entendi. Já vi casos assim. Mas a gente tem que nem você falou, o ser humano é que tem uma vela mesmo. Tem que olhar todas as faces, tem que levar com cuidado, tem que ser pouco a pouco, né? Se for pra dar certo, é esse jeito, não tem outro. Você lê, tava vendo, agora esse dia eu tava vendo a história dos estoicos, que eles existiram antes de Cristo. Eles já falavam que a raiva dá errado. Então antes de Jesus isso já acontecia. Hoje é verdade, daqui 100 mil anos vai ser verdade também. Quando a gente estiver gravando o podcast daqui 100 mil anos, a gente vai estar falando que nós vamos estar vivos, cara, nós vamos ficar prolongando a vida. Então vamos mandar uma emenda lá para eu cantar e falar assim, ó, um endosso. Podcast vitalício. Olha. Quem sabe gravaremos do Shambhala. A ideia é arrojada. Nós manda um endosso, falar, deixa eu continuar mais um pouco. E agora mais um pouco. Brasileiros que somos, agora mais um pouco. Mais um pouco. 100 mil endossos depois, tá aí, ó, gravando. E falando que a raiva não funciona. Um outro aspecto também da crítica, agora o ponto final de hoje, é que muitas pessoas falam assim, como que alguém que não entende nada do que eu faço pode me criticar? Por exemplo, uma pessoa que ela não entende bulhufas de palestras. Ela nunca fez uma palestra na vida, ela não sabe nada. Ela vai e critica uma palestra minha. Ela tem o direito de fazer isso? Será Qual o peso, né, da crítica? Então, mas aí que tá. Por que isso é possível? E por que você deve ouvir? Porque a democracia ela permite esse tipo de sistema. Por exemplo, eu não entendo nada de política, mas eu posso ir lá e criticar um candidato o quanto eu quiser. É liberdade sua. Por isso que a gente não deve se irritar nessa questão. O mestre diz aqui que pessoas comuns são muitas vezes capazes de apontar os problemas, defeitos e falhas de indivíduos notáveis. E pode ser que ela esteja certa ainda. Eu já recebi crítica de pessoas que não entendem nada de palestra e a crítica foi muito boa. Eu falei, nossa, é verdade. Alguma mania que eu tinha, enfim. E funciona. Então, não necessariamente só uma pessoa que tem um know-how incrível vai criticar alguém que tem uma habilidade maior do que ela. Às vezes alguém que não tem aquela habilidade pode criticar alguém que tem a habilidade e a crítica ser boa ainda. Por quê? Isso é chamado de democracia. A democracia, esse sistema, ela permite isso. Então a gente não precisa ficar revoltado com esse tipo de situação. algo que é explicado pelo sistema que a gente vive.
Não... E na verdade, quanto mais notável você se torna, mais criticado você vai ser. Que é o que o Breno falou no começo, ninguém chuta cachorro morto. Quanto mais você se mexer, quanto mais você fizer, quanto mais você agir, mais criticado você vai ser. Tenta fazer um almoço na sua casa. Vão te criticar. Por quê? Porque você tá fazendo lá. Tenta marcar uma viagem em família. Tudo que der errado vai ser culpa sua. Por quê? Porque você tá organizando. Tenta ser monge. Vão criticar você até o talo. Por quê? Porque você tá fazendo. Se mexeu, cara, é crítica. Então, faz parte. Ninguém chuta cachorro morto, mas a gente deve ouvir essas críticas. Não deve deixar de lado, não. Tem que ser ouvidas. E também, além disso, o ser humano, ele tem um senso de importância quando ele critica alguém que é mais importante do que ele. Por isso que as pessoas adoram criticar presidente, adoram xingar ministro, técnico, diretor, porque ela se sente importante. É uma fragilidade humana, não sei, uma fraqueza humana. E não vai receber a pessoa não tá ali também, né? Mas a pessoa ela se sente importante, né, fazendo isso. Porque ela tá criticando o diretor não sei da onde. Então dá esse ar de importância. É igual aquele exemplo do Dale Carnegie, quando o príncipe de Gales foi pra guerra, ele ficou na marinha, ele foi no navio, e todo mundo, aí os capitães, sei lá como é que fala, capitão do barco, eu não entendo nada, encontrou o príncipe chorando num canto. Aí perguntaram pra ele o que aconteceu e ele falou que chutaram a bunda dele. Aí foram perguntar aos marinheiros, por que vocês chutaram a bunda do príncipe? Daí eles falaram, porque eu queria contar pra minha esposa quando eu voltasse pra casa que eu chutei a bunda do príncipe. Então, por quê? Porque assim, ele não chutou a minha bunda, né? Que é um Zé Mané, chutou a bunda do príncipe. Olha só, eu chutei a bunda do príncipe. Nisso você entende essa vontade do ser humano de ser importante, criticando uma pessoa mais importante ou que tem um status, enfim. A gente tem que saber que existe essa fragilidade ou essa perversidade humana. Isso acontece também. Bom, então esse foi o tema de hoje. Agradeço a Déia e o Breno pela companhia e aos ouvintes por terem ouvido até aqui. Muito obrigada a todos os ouvintes por ter nos acompanhado e até o próximo episódio. Obrigada, Gabriel, pelo convite. Muito obrigado a todos e até mais. Isso aí, muito obrigado. E agora, ao final, a Déia vai reler o poema. Muito obrigado. O que quero dizer, em resumo, é que você pode sofrer com problemas de relacionamento no trabalho, mas isso também irá ajudá-lo a perceber que nem todas as críticas que recebe estão equivocadas. Na realidade, saiba que algumas delas são sementes que podem transformá-lo em uma pessoa ainda mais esplêndida. Você precisa apenas extrair uma lição das críticas e usá-las para se aprimorar. Mesmo que venham de pessoas que não sejam muito capacitadas, as críticas delas podem ser igualmente valiosas. A democracia não funcionaria se apenas recebêssemos críticas de pessoas mais notáveis que nós. Numa democracia, os cidadãos comuns podem eleger ou rejeitar candidatos muito bons. Em outras palavras, a democracia funciona com base na premissa de que mesmo as pessoas comuns são muitas vezes capazes de apontar os problemas, defeitos e falhas de indivíduos notáveis, e que podemos ver o caráter das outras pessoas como se fôssemos espectadores, mesmo sem ter consciência de nosso próprio caráter. Portanto, numa sociedade democrática, quanto mais notável você se torna, mais precisa se dispor a ouvir eventuais críticas. À medida que sua posição social se eleva, aquilo que é aceitável para uma pessoa comum torna-se inaceitável para você. E depois de certo ponto, você começará a ser censurado
até mesmo pelos menores deslizes naquilo que diz. Essa experiência pode ser bastante sofrida, mas em certo sentido mostra que precisamos aceitar o peso da responsabilidade que vem com uma posição social mais alta. É essencial ter consciência disso.